Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 13, do verso 3 ao 9, do 19 ao 23. Falei que à noite seria uma sequência, né? Daquela palavra da manhã. Mateus 13, do 3 ao 9 e do 19 ao 23. Esse texto conhecido como a parábola do semeador. Vamos lá, está projetado aí. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Agora verso 19. A explicação da parábola. Nem sempre Jesus faz isso, queridos, mas essa aqui tem a explicação. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Curva sua cabeça, peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai Santo, te damos graças por esse final de semana, por todos os 3 dias que estamos aqui na sua casa. Senhor, pela perseverança dos santos que aqui estão, que todos esses dias se esforçaram muito para estar aqui. Amados irmãos, até que estavam pela manhã, estão até hoje à noite. Que o Senhor venha nos visitar com a sua santa palavra e poderosa palavra. Tua palavra, Senhor, que nos cura, tua palavra que nos sara, que nos liberta, e que seja aplicada a fé nessa palavra. Cada pessoa, ao ouvir esta palavra, dê crédito à pregação, dê crédito à tua voz, e que o seu Espírito Santo tome a minha boca e conduza na direção que o Senhor quer falar. Que cada um que aqui entrou seja alcançado pelo Senhor. E esse Pai querido que és tu, Senhor, que fala conosco de uma maneira pessoal, como um pai conversa com um filho. Que nós possamos ser alcançados pelo teu Espírito e pela tua presença. Remove todos os impedimentos à palavra, Senhor, no mundo espiritual e no mundo físico. E que sejamos tocados por ti, Pai. Fala conosco, nós entregamos na tua mão esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Deixa aberto sua Bíblia. Deixa projetado para mim, multimídia, Mateus 19, a partir do verso 3. Uma ilustração, né, nos conta uma história de um fazendeiro que tinha uma propriedade para ser toda reformada, né, para ser feita ali a cerca nova, os piquetes novos. Porém, ele contratou um carpinteiro da cidade para poder reformar essa cerca. E ele morava a alguns quilômetros ali da fazenda.
E ele pega a sua caminhonete pela manhã e ele a liga e parte em direção, com todo o seu material na traseira, em direção à fazenda do fazendeiro. Isso bem cedinho, umas 5 da manhã, ele já estava a caminho da fazenda. E em dado lugar da estrada, houve ali um imprevisto e fura o pneu. Ele vai ver o estepe e está murcho. E então ele tem que andar, ainda faltava bastante quilômetros, ele tinha todo aquele equipamento para carregar, ele não consegue levar tudo, mas ele vai até a fazenda e, chegando lá já atrasado, o fazendeiro volta com ele ali, busca o resto do material e ele deixa ali a caminhonete na beira da pista mesmo. E quando ele volta, ele descobre que ele esqueceu o rádio ligado e descarregou a bateria. E ele volta para trabalhar. Está trabalhando ali quando de repente aquele serrote de cortar antigo, que era, né, aquele que ele bambeia, ele faz aquela onda e vem no dedo dele e dá um talho. Aquele dia dele não estava nada bom, cheio de problema, cheio de luta. Não estava dando nada certo. Sabe aquele dia que as coisas não dão certo? Que você precisa da graça de Deus para você não descontar em ninguém? Então, no final do dia, já com a mão cortada, sem carro, pneu furado lá, e ele, sem bateria agora, e ele volta para a cidade de carona com o fazendeiro. E quando ele está voltando com o fazendeiro muito simpático, tentando puxar conversa com ele ali, né? Mas ele com cara de poucos amigos, tudo que o fazendeiro perguntava para ele, ele sim, não. Chegou um tempo que o fazendeiro entendeu que aquele momento era um momento de silêncio. E eles foram meio que quase que em silêncio mesmo até a casa desse carpinteiro. Quando chegou lá, ele agradeceu o fazendeiro falou, olha, vou ficar clareando aqui, porque era uma estradinha, não dava para chegar na porta mesmo. Eu vou ficar clareando aqui, você vai indo e depois quando você chegar eu vou embora. Foi clareando a estradinha e ele chegou perto da casa dele, quando estava daqui mais ou menos ali na parede. Ele parou embaixo de uma arvorezinha pequena. E ele segurou no galho dessa arvorezinha e ficou aqui segurando, uns 5 minutos. E o fazendeiro de longe, com aquele farol ali, olhando aquela cena, esperando ele entrar, já uns 5 minutos ali falando, com aquela arvorezinha. Um tanto quanto curioso, o semblante, à medida que esse rapaz segura na arvorezinha, o tempo vai passando, o semblante dele vai melhorando. E chega um ponto que quando, em vez dele entrar na casa, ele volta até o carro. E ele fala, rapaz, olha, o meu dia foi muito difícil hoje, foi até um pouco desrespeitoso, né? Foi um pouco antissocial com você. E eu gostaria de te pedir perdão, gostaria de te convidar para almoçar, para jantar, perdão, com a nossa família. E o fazendeiro aceitou o convite para o jantar. Não era nem pela fome, mas pela curiosidade. E o fazendeiro foi em direção ali à casa com ele. Quando abriu a porta, sua esposa estava ali, ele recebeu ele, deu um beijo nela. E eles entraram ali, em torno da mesa, deram graças, oraram ali, agradeceram a comida, fizeram a refeição. E terminou, ele foi em direção ao carro ali, conduzindo o fazendeiro. E chegou perto da caminhonete, o fazendeiro falou, rapaz, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, eu sei o que você quer perguntar. Ele falou, o que é? Rapaz, eu vi que você estava bastante chateado, teu dia foi muito ruim, né? E você chegou nessa arvorezinha e segurou nessa arvorezinha, ficou com 5 minutos aí, já estava eu ficando com raiva, porque você não entrava para ir embora. Mas eu vi que seu semblante estava mudando, à medida que você foi segurando ali, o tempo foi passando, seu semblante foi mudando, tanto que você voltou aqui e me convidou para jantar com você. O que é isso aí? Ele falou, rapaz, eu elegi um tempo atrás, simbolicamente, uma árvore dos problemas. Então, toda vez que o meu dia é muito ruim, antes de eu entrar no novo ambiente, eu seguro nessa arvorezinha, e eu oro a Jesus ali,
E ali é como se eu estivesse lançando sobre ele toda a minha ansiedade, amargura, tristeza, decepção. E à medida que eu sinto que o meu espírito foi mudando, a minha alma foi mudando, a minha angústia foi passando, aí eu entro em casa para eu não levar a minha mágoa, a minha dor de um ambiente para o outro, senão eu contamino tudo. O fazendeiro falou: rapaz, interessante. Então quer dizer que essa é a árvore dos problemas. Ele falou: essa é a árvore dos problemas. Então enfrentar, queridos, um problema é comum. Uma frase do presidente Benjamin Franklin: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você encara é que vai fazer a diferença. Uma frase do Augusto Cury: viver sem problemas é impossível, porque o sofrimento vai nos construir ou nos destruir. Então o problema é algo que nós vamos conviver todos os dias. É o que nós temos tratado aqui na conferência durante todos os dias, que o sofrimento humano, a luta, a batalha, os problemas, eles fazem parte da existência humana, independente se você é crente ou ateu, se você é um servo de Deus ou um ímpio, você vai ter problemas. A vida é enfrentar problemas, problemas que a gente já sabe enfrentar, e problemas novos, desde os problemas mais simples, como a queima de uma resistência do chuveiro. Nos dias de frio não é nada bom, né, gente? Uma tomada que estraga, uma lâmpada, e à medida que o tempo vai passando, você vai ter um problema na geladeira, no fogão, no ventilador, né? Você vai enfrentar problemas na sua casa, no aspecto de eletrodoméstico da casa, mas você vai ter um problema com o filho, de cólica quando é pequeno, o probleminha no dente. Quer dizer, as fases vão passando, os problemas eles vão mudando. Nós sempre estamos enfrentando problemas inéditos. Vocês já notaram? Sim ou não? Então, os problemas, eles fazem parte da nossa vida. E eu já ouvi muita gente assim dizendo: pastor, o que tem acabado com a minha vida são os problemas, pastor. Os problemas têm acabado comigo. E eu lembro que uma vez eu estava falando exatamente isso para Deus: pastor, eu estava falando: Senhor, eu estou cheio de problema. E queridos, como eu disse outros dias, tem problemas que nós procuramos para nós. Tem problemas que nós chamamos para nós. Tem problemas que não éramos para passar, não éramos para enfrentar, mas nós mesmos chamamos o problema para a nossa vida. Mas independente de nós termos chamados o problema ou não termos chamado, nós vamos enfrentar problemas. Isso é certo. E eu lembro que eu estava passando por problemas que eu não tinha chamado para mim. Bastante problemas. E aí eu falei: Senhor, eu estou cheio de problema. E aí Deus falou comigo: os problemas não são o problema. Eu falei: Senhor, o senhor falou filosoficamente comigo. Repito para você: os problemas não são o problema. O tema da palavra é: os problemas não são o problema. Por que os problemas não são o problema? Para dentro. E é exatamente o que o texto está abordando aqui em Mateus 13. Está falando de problemas também, nós vamos ver isso. Os problemas que nos atingem de fora para dentro. Tempestades. E Jesus relata ali, né, as tempestades que ele está no barco, atingindo de fora para dentro. Aquilo que a gente chama de luta. Eu estou com uma luta no casamento. Eu estou com uma luta com meu filho. Pastor, eu estou com uma luta no trabalho. Pastor, eu estou com uma luta numa matéria da universidade que eu quase desisti de medicina por causa daquela miserável daquela matéria. Então a gente chama de luta. Uma batalha com uma doença para tirar habilitação. A OAB o revalida, mais médico, você para passar, você vai ter batalha, luta. A gente chama de luta. E à medida que a gente se fragiliza diante de um problema,
nós vamos ficando fracos. Você já notou que gente que diante do problema, ele vai se fragilizando, ele vai falando sempre que é fraquinho, é coitadinho, não consegue, o problema é maior do que eu. Claro, como eu disse aqui, quando o texto diz na Bíblia, Deus não dá nada além daquilo que a gente pode suportar, a Bíblia não está falando de problema, ela está falando de tentação. O contexto do não dá nada além do que podemos suportar não é problema, é tentação. Então problema você vai ter maior do que você suporta. Pastor, que problema eu vou ter maior do que eu suporto? Vai. Mas nenhum dos problemas que você tiver vai ser maior do que o que Deus suporta. Por isso que os problemas não são o problema é a nossa falta de estrutura para enfrentar o problema. O problema é a nossa falta de alicerce para enfrentar o problema. O vento não é o problema é se tem um alicerce para suportar o vento. Se vai ter a raiz para segurar a tempestade. Porque os problemas é aquilo que nos atinge de fora para dentro, mas o problema singular. Os problemas são aquilo que nos atinge de fora para dentro. O problema é aquilo que está faltando do lado de dentro. E isso sim nos atinge de dentro para fora. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para tudo na vida. Há tempo para quê? Inclusive tempo de rir e chorar. Não tem só tempo de rir, tem tempo de rir e tempo de chorar. Você vai passar por choro. Você vai passar por aflição, como eu já disse pela manhã. E Jesus já falou que a gente vai passar por aflição, como eu já disse no outro dia, para que tenhamos paz na luta. E Provérbios 24:10 vai dizer assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Então, no dia que você está passando por uma luta, não fale que esse problema você não consegue, porque Jesus está com você. Mas a questão é sobre o alicerce. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a força é pequena. Bota a cara de leão. Isso aqui não é maior que o meu Deus. Senhor, realmente isso é maior do que eu, mas não é maior do que o Senhor. E eu vou buscar o meu Deus, e Ele vai se levantar por mim. Irmãos, o que o salmista fazia quando ele via um exército maior que o dele? O que Davi fazia? Eu vou morrer! Era assim? O que Josafá fez quando ele viu um exército muito maior que o dele? Ele foi buscar a Deus e colocou os salmistas à frente do exército para cantar louvores. Enquanto eles adoravam a Deus, Deus destruiu o exército. Então nota que tem muitas lutas que nós vamos enfrentar que são maiores do que nós, mas nenhuma delas é maior do que o nosso Deus. E a questão é o que você faz quando vem os problemas? Você fica contando para todo mundo que está com problema? Porque o tempo que você gasta para falar do teu problema é o tempo que você pode usar para orar. É o tempo que você pode usar para cantar louvores ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, cantemos, como diz o salmista, cantemos louvores ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Em 2 Coríntios capítulo 1, do verso 3 ao 6 diz: e bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Irmãos, Deus está falando com você nessa noite, que a sua tribulação tem um propósito de consolar a outros. A sua luta tem um propósito de construir um fundamento em você, que vai ser um antídoto para outros. O texto está dizendo aqui que o Deus de todas as misericórdias e consolação vai estar com você. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Toda a nossa tribulação. Para quê? Nota, lembra que não é por quê, é para quê? Para quê? Para que
possamos consolar os que estiverem em tribulação com uma consolação com que nós fomos consolados por Deus. Você já notou que a gente conta testemunho? Olha, não, meu irmão, já passei por isso. Você vai passar também. E você não fala assim, você vai passar também sem fé. Você fala, você vai passar também. E de repente a pessoa entra na tua fé. É assim ou não é assim? Quem já enfrentou um problema aqui, numa área grave, que virou consolo para outro? Levanta a mão aí. Né? Você, não, essa matéria, eu já tive luta com ela, mas você vai vencer também. Não, eu passei problema no casamento, Deus me sustentou, você vai vencer também. Queridos, olha o verso 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Irmãos, o texto está dizendo que as aflições de Cristo são abundantes em nós. Não está falando das bênçãos de Cristo, são as aflições de Cristo. Verso 6, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Você sabia que tem tribulação que você passa que é para consolação e salvação de outro? É para a vossa consolação e salvação, o qual se opera. Gente, a qual se opera suportando com paciência. Você tem suportado com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Vai abrindo tua Bíblia. Salmo 34, 19. Ó. Muitas são as aflições do justo. São poucas? Muitas são as aflições do justo. A gente precisa pregar mais sobre isso. Nós precisamos começar a construir na igreja um entendimento de que servir Jesus não é ausência de problema. Por quê, pastor? Porque você e eu vamos enfrentar problema, e muitas vezes, quando os problemas começam, lá vem aquele entendimento dos amigos de Jó: está em pecado. Já vem aquele entendimento: Deus não me ama, Deus está longe de mim, porque se ele estivesse perto, eu não estava passando por luta. Isso é falta de dízimo. Tem uma vez que é. Mas, gente, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, de todas o livra. Diga todas. Agora nós vamos precisar entender isso aí. Deus livrou você de todos os problemas? Todos? Tem duas maneiras de Deus nos livrar das aflições. Sabe, eu estava vindo do Mato Grosso para cá nas férias, e lá na região mais ou menos ali de Sapezal, eu estava ultrapassando uma carreta. De repente o carreteiro, não sei se ele não viu, se ele fez por maldade, ele puxou para ultrapassar e eu ultrapassando. Gente, eu buzinei, mas ele não sei se ele ouviu, enfim. Eu fui indo para a beira da pista, chegou um ponto, se eu permaneço na pista, eu vou para debaixo da carreta. Então tive que sair da pista. Para a glória de Deus, tinha como sair sem capotar. O carro foi assim, e tinha um pedaço de terra lá. Só naquele trecho. O Senhor me livrou da fechada, mas Ele me livrou na fechada. Quantos períodos da estrada ali, foram mais de 10 mil km que eu viajei naquelas férias. Quantos livramentos Deus me deu que eu nem vi? Irmão, se você soubesse o tanto de livramento que Deus te dá por dia, você não tem ideia. O diabo tenta te matar pelo menos umas 100 vezes por dia. Sabe por que você chegou até aqui? Porque o Senhor te livra de todas. O Senhor te livra de todas. Muitos dos livramentos de Deus para nós são invisíveis, a gente nem nota. Existem muitos problemas que a gente nem enfrenta, irmãos. Mas tem problemas que Deus não livra a gente.
Tem problemas que Deus não livra a gente. E aí a pergunta é por quê? Por que que Deus não livra a gente? Porque nos livrar do problema é nos livrar do crescimento e do amadurecimento. Você entende que o nosso crescimento e o nosso amadurecimento, ele passa pelo aprendizado de termos que lidar com resolução de problemas? Que nós só podemos crescer e amadurecer quando nós passamos a enfrentar certos problemas. Você entende que os estudantes estão aqui, eu gosto de usar vocês estão longe de casa, é uma benção. Aqui tem muito estudante. Você não sabia cozinhar, você não sabia limpar. Tem muito estudante que não sabia fazer quase nada. Mas de repente não tem mamãe, não tem secretária. Você fala, sabe, daqui a pouco você está limpando casa, lavando roupa, aprendeu a cozinhar pelo menos um ovo. Sabe fazer miojo já, bife frito. E daqui a pouco você vai desenvolvendo, vai aprendendo a resolver BO sozinho. Por quê? Por causa que você foi colocado num lugar, ou você resolve, ou você resolve. Os problemas não são o problema. Os problemas não é o que nos atinge de fora, é o que falta do lado de dentro, nos atingindo de dentro para fora, quando nós achamos, muitas vezes, inclusive, que nós não podemos. E sim, muitas vezes nós não podemos, mas nós podemos tudo naquele. E aí a questão é, aonde estão suas raízes? O que te fortalece? Voltando para a frase da manhã, aquilo que me move, aquilo que me para. Porque se as minhas raízes estão no endereço errado, na hora que vier os problemas, eu vou ser paralisado. E em vez daquele problema me fazer crescer e ficar mais forte, aquele problema vai causar um adoecimento, podendo causar até uma morte. E aí eu não estou falando só de morte física, eu estou falando de uma morte emocional, de uma morte espiritual. Por quê? Porque aquele problema era essencial para você crescer. Irmãos, Deus tem problemas para você. Mas ninguém diz glória a Deus, né? É bom demais pregar o evangelho. Deus tem problema para você. Mesmo você não diga amém, vai vir. Se você vai dar amém, não vai dar amém, ele vai chegar. Vai ou não vai, gente? Então, se Deus tem problema para mim e para você, agora a pergunta é, por que que Deus, que é um pai amoroso, quem acha que Deus é bom e amoroso aqui? Por que que um pai bom e amoroso vai permitir você enfrentar problemas? Quem é pai e mãe aqui sabe que você vê teu filho, Silas, se lascando, e muitas vezes você fala, eu vou deixar se lascar. Porque ele tem que aprender a se virar sozinho. Então o nosso Deus, ele vai mandando aí uns probleminha para você. E eles são gradativos. Porque Deus está aumentando o quê? É igual o cara que vai malhar, né, Júnior? Deus manda um peso de 1 quilo para o cara, porque o cara começar ali e não morrer. Mas depois Deus vai aumentando a carga. Deus vai aumentando a carga, porque Deus está nos treinando para coisas grandes, amém, irmão? Treinamento para coisas grandes. E quanto mais Deus quer usar você de uma maneira gloriosa, você vai passar pelo tríbulo. Aquele garfão, que é o tridente do cão, lembra? Que ele serve para limpar, para separar inclusive a palha do trigo. Irmãos, é na tribulação que Deus separa os homens dos meninos. Pergunta para o vizinho aí, você é homem ou é menino? No caso da mulher aí, você pode perguntar para ela, você é mulher ou menina? Porque o que tem de crente que diz que é homem, mas na hora que chega o problema, e desvia. Primeira lutinha que começa a enfrentar, já quer voltar para o mundo. Já quer voltar para a lama. Parece que no mundo era melhor, ó. Queridos, no mundo teremos aflições. Barbara Johnson tem uma frase que eu gosto muito, diz assim, nunca permita que um problema seja resolvido
se torne mais importante que uma pessoa ser amada. Nunca permita que um problema a ser resolvido se torne mais importante que uma pessoa ser amada. Muitas vezes nós começamos a inverter as prioridades e os valores. Quando nós focamos muito mais nos problemas que têm que ser resolvidos do que nas pessoas que têm que ser amadas. Irmãos, a Bíblia nos diz que tinha um problema chamado pecado. Quem que podia resolver esse problema? Eu, você? Se nós já nascemos no pecado. Nascido de mulher, não tinha ninguém que podia resolver o problema. Então tem um grande problema que ninguém consegue resolver. Então Jesus se matricula na escola do sofrimento. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Deus vivo, na Trindade, o Filho, diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou morrer, eu vou resolver o problema. E para Jesus resolver o problema, ele vai ter que enfrentar muitas tribulações. Ele vai passar por muitos outros problemas para enfrentar e para resolver o problema. Gente, a vida é assim. A vida é para nós chegarmos aonde desejamos. Aonde você deseja chegar? Tem gente que deseja chegar à riqueza. Tem gente que deseja chegar a uma formação, a um casamento, a uma família. Mas o primeiro projeto, ou o projeto primário, não é chegar ao céu. E o que Deus deseja para nós é que, antes de qualquer outro projeto deste, prosperar financeiramente, formar, casar, constituir família, ter filhos, o nosso primeiro projeto tem que ser morar no céu com Jesus. Então Jesus, todos os outros projetos foram eliminados na vida de Jesus. Não casou, não teve mulher, diz que Jesus não teve muito problema porque ele não casou, viu, irmãs? Era para rir. As irmãs dão um sorriso amarelo, né? Não teve filho, né? Filho não dá trabalho. Jesus não teve foco em plantar árvore, plantar igreja. Jesus inaugurou a igreja, mas o foco de Jesus era só o quê? A cruz. Jesus veio passar pela cruz. Jesus veio enfrentar o maior problema que nós não poderíamos resolver, que era o problema do pecado. Jesus mirou na cruz. E para a cruz ele foi. Os problemas que Jesus enfrentou não era o problema. O problema não era o que nos atingia de fora para dentro. Era o que nos atingia de dentro para fora, que é a nossa natureza pecaminosa. O nosso maior problema não é os problemas que enfrentamos do lado de fora. Mas é o problema do pecado dentro de nós, que precisa ser resolvido. E só pode ser resolvido em Cristo Jesus. Quando nós lemos essa parábola, Jesus está falando justamente o que ele veio fazer. Ele veio resolver o nosso problema. Ele veio resolver o nosso problema, não os nossos problemas. E muitas vezes nós só queremos Jesus para resolver os nossos problemas. E a gente vira um macumbeiro gospel. Vou para a igreja fazer uma oração. Faz aí, Jesus, faz. E vou dar uma ofertinha. Mas a gente não está querendo resolver o problema, a gente está querendo resolver os problemas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então Jesus veio resolver o problema. E Jesus amava ensinar por parábola. Parábola vem do grego, que significa parabolê, a junção de dois termos, que significa colocar ao lado de. Toda parábola ela é recheada de símbolos, que ela faz todo sentido dentro de uma vida cotidiana. A parábola alcançava o rico, o pobre, o classe média, o intelectual, o erudito, o homem do campo. E Jesus está colocando aqui os personagens da parábola. Toda parábola ela é recheada de símbolos. Por exemplo,
O semeador representa Jesus e as pessoas usadas por Cristo para lançar a semente. O semeador é Jesus e as pessoas que Jesus usa para lançar a semente. A semente é a palavra. A semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai ser lançada em campos, em terras. E os campos, as terras aonde cai a semente representam os corações aonde a palavra é semeada. E você vai ver que existem tipos de terra. Do jeito que a gente vê hoje, tem terra de um tipo, terra de outro, terra com mais areia, terra mais vermelha, terra mais com barro, terra com pedra, sim ou não? Tem terra que é caminho, e é o que Jesus vai falar. Vamos ver alguns símbolos e o que isso quer dizer. Jesus fala aqui de 4 tipos de solos. O primeiro solo está no verso 4, projeta para mim 13:4, volta por gentileza aí. O primeiro solo é esse aqui, que é um coração superficial. Diga comigo, um coração superficial. O primeiro coração superficial, por que ele é superficial? Porque essa semente do evangelho caiu aonde, gente? À beira. Você já notou que as plantações, ela tem sempre uma beira de caminho? Tem a BR, aí tem a beira do caminho e tem aonde começa a propriedade. Sempre há um espaço entre o caminho e a propriedade. E essa semente caiu aonde? Já notou que a carreta, às vezes andando com soja e tal, ela cai? E já notou que nasce milho, nasce coisa do lado de fora, que às vezes é a semente transportada? Mas nesse caso aqui, gente, quando você olha a que caiu à beira do caminho, quem que come geralmente? Você já viu tanto de soja que se perde? As aves, irmãos, as aves deitam e rolam, só que as aves aqui representam os demônios. As aves representam os... E aí a gente olha para o verso 19, pode projetar o 19 por gentileza, que é a explicação do 4. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. E não há... O que é esse coração superficial? A palavra nem conseguiu brotar. Querido, as coisas só brotam, ouça o que o Espírito Santo vai falar com você. As coisas só brotam em nós se houver compreensão. Nenhum comportamento pode ser transformado sem compreensão. Sem haver aquilo que a Bíblia chama de metanoia, uma mudança de mentalidade. Se não houver uma mudança de mentalidade, essa pessoa não compreende. Vem o que, gente? O maligno e o que? Arrebata. Quantas pessoas que vieram à igreja e aí a necessidade de a gente pregar explicando bem. E a pessoa entrou e saiu, mas ela não foi alcançada. E logo que ela sai na esquina, o diabo já manda amigos, pessoas para arrancar a palavra, para já levar para o endereço errado. Arranca a semente, foi lançada no coração. Nota que ela foi lançada. Quantas pessoas que você conhece que entrou nessa igreja, foi a uma célula, ouviu a palavra, mas a palavra foi semeada, mas ela sempre ficou à beira do caminho. Gente, muita gente tem ficado à beira do caminho. Muitas pessoas têm ficado à beira do caminho. O segundo coração está no verso de número 5, 6, e a explicação no 20 e 21, por gentileza. 5 e 6, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. A terra era o que, gente? A terra era pouca, porque a terra é pouca, porque o solo é o quê? O solo é o quê, gente? Rochoso. E logo nasceu.
Porque quando tem pouca terra, a semente nasce rápido, ela nasce rápido. Só que na velocidade que nasce, gente, concentra, o problema não é a criança, o problema é você. Sabe por que criança rouba a tua atenção? Porque você está dando. Deixa ela. Não roubou a minha, vai roubar a tua. Quem me atrapalhou não foi ela, foi você. Olhando para ela e... Eu estava quase olhando para ela também para rir. Vamos seguir. Não, volta lá. Seguir que eu digo é seguir de onde eu parei. Então a terra era pouca. Não tinha profundidade na terra. Isso fala de uma semente que nasce. Mas o texto diz que é de pouca duração. Por quê? Ele vai trazer explicações, porque é sem profundidade. Esse eu chamo de o coração superficial. Superficial. Ou esse é o coração rochoso. Um coração rochoso. Bom, olha a explicação da parábola. Está no verso de número 20 e 21. 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com... Então tem o coração superficial e o coração rochoso, pedregoso. Mas ele não tem raiz em quê, gente? De manhã eu trabalhei isso com vocês. Eu tenho visto muitas pessoas se perderem por causa disso, irmãos. Eu já vi muita gente desviar por esse coração aqui. E quando eu vejo a pessoa desviar, eu lembro só dessa parábola. E eu falo, meu Deus, olha, essa pessoa se perdeu porque ela olhou para o homem. Porque ela não tinha raiz em quem? Quantas pessoas você conhece que desviou por causa de um mau testemunho de um crente? Por isso que Hebreus capítulo 12, nota, eu só estou citando o versículo e eu não estou lendo. E a pergunta é por que eu estou citando o texto e eu não estou lendo? Porque está onde? Hebreus 12 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha... Irmãos, há muito tempo eu não olho para homem mais. Se você olhar para homens, e a gente pode olhar para homens, deve olhar para homens, para inspirar-se. Mas eu nunca vou comparar o homem a quem? A Cristo. E muitas vezes eu coloco esse homem numa posição de Deus. É o meu pastor, é o homem de Deus que eu amo, aleluia. E aí de repente esse homem de Deus dá um mau testemunho. Tem homens de Deus que cai feio. E daqui a pouco você vai ver a multidão de gente que desviou. E aí as pessoas dizem o quê? Desviou por causa daquele pastor ali. Desviou por causa daquele pastor? O pastor são os problemas. O que é o pastor? O que desviou são os problemas. Daqui a pouco vem uma quebra financeira. Aceitou Jesus, acha que não pode quebrar. Vem um problema no casamento, vem a morte de um ente querido, de um filho. Vem os. Aí a pessoa desvia. Desviou por causa dos problemas. Não, porque o amor pelo pastor, pelo filho, pelo marido, pelo patrimônio, era maior do que o amor por Jesus. Então Jesus não era a raiz. A pessoa não congregava por Cristo. Ela tinha Cristo como uma pessoa que resolvia os seus problemas, mas não entendeu que o único problema que Jesus veio resolver de verdade foi o problema do pecado. Irmãos, só Jesus pode resolver o problema do pecado. O Paulo Vieira, o Pablo Marçal, o Michele, qualquer um pode te ajudar, Tiago Nigro, a resolver os problemas. Tem problema você fazer coaching, não tem problema você assistir, muita coisa aí vai te ajudar a resolver problemas. Assista, cresça, estude. Mas nenhum deles vai te ajudar a resolver o problema. Porque todos eles vão precisar de Jesus para resolver o problema. Não entre na igreja para resolver
os problemas. Entre na igreja para resolver o problema. Pergunta para o irmão aí do lado: onde está a sua raiz? E esse coração fala do impedimento interno. Fala do impedimento o quê? Interno. O que é um impedimento interno? A pedra. Ele não tem raiz em si mesmo. E porque a pessoa não tem raiz em si mesma, ela é de pouca duração. Quando chega angústia ou perseguição, irmãos, vai chegar angústia. Muitas vezes você vai ser perseguido na tua família, perseguido na universidade. Você vai ser perseguido por causa dos seus ideais e ideologias. Você é contra aborto, contra casamento gay, você é contra o uso das drogas, você é contra infanticídio, eutanásia. Espero que você seja. Que a Bíblia é. E o diabo vai falar, você vai ter vergonha, quer ver na universidade. Você vai ter que aprender a ter coragem para quê? Se posicionar. Dizer, não, eu não transo antes do casamento, eu sou crente. E tu é doido, hein? Como é que você vai casar sem fazer um test drive? Assinado Satanás. É você, Satanás. Então o diabo vai tentar disseminar a maneira de pensar do inferno em nós. E Deus nos chamou para combater o pensamento do diabo no presente século, sim ou não? Sim ou não? Irmãos, o que tem de crente agente 007 não está escrito. Taranã, taranã. Que ninguém sabe que é crente. É o crente invisível. Por quê? Porque a pessoa não tem coragem de enfrentar as resistências espirituais. Porque ela não tem raiz em quem? É aquilo que 1 Pedro, a carta vai dizer, que devemos estar prontos para explicar para quem nos pedir a razão da nossa fé. Irmãos, o que tem de gente que não sabe explicar a razão da fé? Por que você é crente? Porque eu sou crente, que minha mãe era crente, vovó era crente, Raimundão é crente. Eu vou na igreja, eu me sinto bem. Tem muita gente na macumba sente bem também. Sente bem no espiritismo, sente bem no show, sente bem tomando cachaça. Irmãos, você tem que saber explicar por que você é cristão, por que você nasceu de novo, por que você está aqui todo domingo. Você sabe explicar isso? Quantas vezes você leu a Bíblia? Deixa eu contar. Mas lê um monte de livro, assiste um monte de rios, um atrás do outro. Aí depois diz assim, pastor, estou tão sem tempo. Está de matar você. Só uns 2 murros bem dados. Oh, misericórdia, é brincadeira, gente. Quando chega angústia ou perseguição, diga por irmão aí do lado, a angústia vai chegar. Meu Deus, que pregação miserável. Vocês estão entendendo? A gente tem que preparar você para ser adulto, não criança. Toda semana a angústia chega, chega ou não chega? Toda semana, você pode dizer amém, não dizer amém, gostar, não gostar, miserável vai chegar lá. Oi, querida, cheguei. Então a angústia vai chegar, a perseguição por causa do que, gente? Logo a pessoa se escandaliza. Vamos lá, o que é essa semente no solo rochoso? Repita comigo, impedimentos internos. Impedimentos internos. Quando você olha, o impedimento interno, o primeiro impedimento interno é a falta de intimidade. Um casamento ele não acaba por causa do que vem de fora. O casamento acaba porque o que faltou do lado de dentro. Gente, a planta morre por falta de nutriente. Quando você vê um casamento que acabou, é porque não foi nutrido. Cuidado para você não nutrir mais seu casamento. Quando você vê uma empresa que morreu, não é o que aconteceu do lado de fora, é o que não aconteceu do lado de saber comprar o produto certo, estar de olho no estoque.
o atendimento dos funcionários, a gestão, não pode comprar mais do que vende, não pode matar a galinha dos ovos de ouro, você começar a tirar de dentro da empresa para colocar para fora. Os problemas não são o problema é aquilo que vem de fora, o problema é que está faltando do lado de dentro. Gente, faltou nutriente, faltou intimidade. Essa é o primeiro impedimento interno, faltou intimidade. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Projeto 4:6, esse é o 6:3. Projeto 4:6 de Oséias: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Irmão, se tem uma coisa que destrói a gente é a ignorância. Mas você já notou que quando o conhecimento chega, a ignorância vai embora? Isso a Bíblia chama de que é uma mudança do quê? É um câmbio, uma mudança de ignorância para conhecimento, liberta. Irmãos, quantas vezes a gente está caminhando na luz do outro, na fé do outro, na intimidade do outro, na paixão do outro. Querido, isso não vai fazer você durar. É de pouca duração. Porque quando vem a tribulação e ela não é coletiva, ela é pessoal, você não aguenta, porque está faltando raiz em quem? Sempre o crente 6 horas, ora por mim, pastor Júnior. Pastora Patrícia, ora por mim. Aquele irmão, fala, ora por você, irmão. Tem irmão que você termina de orar aqui na frente por todo mundo, ele quer oração pessoal. Eu vou miserável, você acha que a oração que por todo mundo não serve para você, não? A pessoa não tem fé, gente, a pessoa não tem fé. Aí ela acha que se eu orar só por ela, vai resolver. Se ela não tem fé, irmão. Se você tem fé, você pode ver que em 1000, quem vai ser curado vai ser você. Porque a cura ela não acontece pelo que vem de fora, acontece pelo que vem de dentro. Você tem que ter um coração sem pedra. E para você tirar a pedra do tropeço, a pedra do orgulho, a pedra da ignorância, você tem que buscar a Deus. É você que tem que buscar a Deus. Porque a gente fica querendo mãezinha e paizinho na igreja. Pastora, pastor, E você tem que crescer. Bebê é maravilhoso, gente. Bebê é coisa linda, choro de bebê, é uma delícia. Mas chega uma hora que já pensou um menino com 10 anos, do mesmo jeito? Mamãe, você fala, 20 anos, pá. Você tem pá. É bonito crente fazer caca no começo. Mas se passou 5 anos você fazendo caca, irmão, você não cresceu. Está faltando conhecimento. Está faltando você andar com as suas pernas. Segundo problema do coração rochoso é falta de transparência. Tem muitas pedras que estão dentro de nós porque você não abre para ninguém sobre a pedra. Qual é o nome da tua pedra que você nunca removeu daí de dentro? Qual é o nome desse pecado que já está idoso? Queridos, Deus só pode ajudar você se você vier para a luz. Nós falamos sobre isso no sábado. Então tem pedras dentro de nós que elas não foram removidas, porque nós não falamos dessas pedras. O problema não é o que nos atinge de fora para dentro, é o que nos falta do lado de dentro. Falta remover uma pedra de algo escondido. Terceira pedra que fala também de um impedimento interno é a falta de perdão. Irmãos, a falta de perdão, ela fala também de um impedimento interno. Você tem alguém que você não perdoou, queridos, se você não perdoar, você não pode ir para o céu. Quantas pessoas que não perdoam, não perdoaram, e tem uma pedra do tamanho do mundo no coração. O perdão é o antídoto espiritual que protege a saúde física, emocional e dá a vida eterna. A outra pedra, vamos para o capítulo, para o verso 7 ao 22. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Nota, enquanto uma é à beira do caminho, é coração superficial,
A outra está na terra, mas a terra é pouca, porque tem muita pedra, pouca terra, muita pedra. Então nota que o impedimento é interno, o impedimento é interno, então é um coração pedregoso, num terreno pedregoso, um coração pedregoso. E aí eu te disse que o coração pedregoso é falta de conhecimento, falta de profundidade na Bíblia, falta de conhecimento. Segundo, dentro dessa divisão, é a falta de perdão, a falta de confissão de alguma coisa, são coisas encobertas, escondidas. São as existências espirituais, mas essa não é um impedimento interno. Esse não é um coração pedregoso, esse é um coração que não tem impedimento interno, ele tem impedimento externo, porque essa semente caiu entre os espinhos. O que é a explicação? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica o quê? Nota que essa não morreu. Aquela, ela nasce, ela cresce um pouco, e aí vem o sol. Vem o quê? O que representa o sol? O que representa o sol? Gente, sol é maldição ou bênção? Nós falamos pela manhã aqui, lembra? Processo da fotossíntese. Algodãozinho com água e sol. Embebecia o algodão na água, lembra? Colocava o feijãozinho dentro, num copinho de café, aquele pequenininho, e colocava na beira da janela para pegar o quê? Sol. Então tinha oxigênio, sol e água. Ó, não tinha terra, mas nascia. Nascia, mas se não plantasse. Então o problema não é esse, ó, sol é bênção, diga sol é bênção. O que representa o sol? Os problemas. O sol são as perseguições, as lutas. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Os problemas não são o problema. E isso Jesus falou comigo uma época que eu estava passando por muita luta. E Jesus falou para mim, sabe por que você não tem reagido bem? Porque em vez de você estar gastando mais tempo com a minha presença, você está tentando resolver o problema na força do teu braço. Irmãos, tem hora que não é hora de você tentar lutar. Tem hora que é hora de você ir para o secreto. Porque a energia que você gasta muitas vezes para resolver um problema, sem resolver, é porque você não está realmente resolvendo o problema. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Queridos, tem hora que a gente tem que lutar num campo de batalha correto. Tem hora que você está brigando com o marido, com a esposa, com o filho, mas você tinha que estar brigando com o cão. Tem hora que você está lutando por uma coisa, mas você precisava dobrar o joelho e orar um pouco. Você precisava chorar um pouco na presença de Deus. Você precisava ouvir uns louvores. Você precisava ouvir uma palavra. Você precisa ter um tempo com o teu pai. O sol não seca ninguém, queridos. O sol é uma dádiva de Deus. Os problemas são uma bênção. Eu e você devemos o nosso crescimento ao problema. Então, pastor, se o problema não é o problema, os problemas, o que é o problema? O problema é a falta de estrutura. E aqui o texto está dizendo de um impedimento externo, porque essa semente nasceu. Essa semente tem uma terra boa. Essa semente, Luiz, tem muita terra para poder crescer. Mas por que ela não cresceu se o terreno é bom e não tem pedra? Não tem nada escondido. Não tem falta de conhecimento. A pessoa fez o da vida, capacitação, destino, lê a Bíblia. Só que quando é a hora dela dar fruto, ela prefere ganhar o quê? Ela prefere o quê? Irmãos, quantas pessoas você conhece sumiu daqui por causa do dinheiro? Tem gente que só lembra de Jesus quando está no vermelho. Eu quero ver você que vai virar médico, se você vai lembrar de Jesus depois. Ou você só vai lembrar do teu plantão. Dos 50, 60, 70 mil, 100 mil. Todo o dinheiro que você ganhar não vai levar você para o céu.
Então, os problemas não são o problema. Geralmente, quando a gente vai procurar Jesus, é por causa dos... Mas nós podemos procurar Jesus e devemos, mas se nós não resolvemos o problema, vai voltar tudo de novo. E como eu disse pela manhã na pregação, o Espírito Santo não é maquiador, ele é cirurgião. Muitas vezes a gente quer que Jesus maqueie. Eu falei pela manhã, você arranca aquele matinho, lembra? Mas você já notou que o matinho quebra? Aí o que acontece? Por isso que muito pastor e líder de célula vira bombeiro. Irmão, tem discípulo que quando ele aparece na porta, você já quer matar ele. Você fala, Senhor, passa de mim esse cálice. Gente, eu brinco bastante na palavra. Sabe aquela pessoa que toda vez que você vê ela, você já lembra do quê? O problema está vindo ali. Tem discípulo que passa a ser chamado de problema. Olha lá, vem um problema. Problema, pode ser um problema. E por que essa pessoa está sempre com problema? Porque ela não resolveu o problema. Ela não tem raiz nela. Está sempre pedindo para alguém arrancar o mato dela. E depois ela fica presa nos espinhos. Gente que ama o dinheiro, gente que não consegue dar frutos espirituais. Porque Jesus não é o fim, Jesus é um meio para os seus próprios fins. Jesus não pode ser um meio para os nossos fins, ele tem que ser o fim de todas as coisas. E a última pedra, a última semente, o último coração, pode voltar lá para aquele último coração. Outra parte, pode passar isso. Outra, enfim, diga enfim. Ufa. Nota que tem 3 que dá errado. Que luta, né? Mas também tem 3 que dá certo. Porque o texto está dizendo, outra, enfim, caiu em terra. Só que ela está falando que uma 100, outra 60, outra 30. Então, é uma que virou o quê? 3. E aí a gente lembra da outra parábola que Jesus contou, que é a parábola dos talentos. Quando você lê a parábola dos talentos, eu falei aqui na clínica, na conferência de liderança e conquista. Quem estava na liderança e conquista aqui? E quando a gente lê a parábola dos talentos, quem aqui olha falando, eu queria ter um talento? Levanta a mão, eu queria ter um. Quem aqui lê e diz, eu queria ter 5? Levanta a mão. 5, levanta a mão. Mente não, miserável. Aí a gente vê 5, 2 e 1. Sim ou não? Aí você vê, ninguém fala assim, eu queria ter um. A gente queria, porque quando a gente vê 5, a gente acha que é melhor. Sim ou não? E 1 a gente acha o peba. Esse aqui é o coitado. Por que Deus dá 5 para um, 2 para outro e 1 para outro? Porque Ele conhece a nossa estrutura. Sabe da sua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare. Ele está vendo. Irmão, você acha que Jesus vai dar 5 para uma criança que não aguenta carregar? Então lembra que eu falei que aquilo que a gente pensa que é rejeição é proteção? Muitas vezes nós pensamos que Jesus não dá para a gente o que a gente quer é rejeição quando é proteção. A gente tem filho pequeno, a gente não coloca, você coloca para Liz, é Liz, né? Você dá 20 quilos para levar, 4 pacotinhos de 5 quilos, sim, Júnior? Para Larissa já é meio difícil. Eu já vejo sem Larissa com 4 pacotes de 5 quilos andando torto. Você ama a Liz? O que você deixaria a Liz levar de peso? Quantos quilos? 1 quilo, 2. E como que criança quer, irmãos? Irmãos, vem para cá, vem para cá. Não esquece os incircuncisos filisteus. É brincadeira, queridos. Ele é lindo. Ele demorou para vir hoje. Gente,
Você já notou que, eu não sei você, mas minha filhinha em casa, quando é hora de descarregar o carro, ela quer pegar coisa leve ou pesada? Porque ela quer mostrar o quê? E principalmente o meu filho mais velho, que é de 15 anos, já está um cabra bom, e eu sempre carregando muito peso com os livros. Coitado do meu filho, já carrega a caixa de 23 quilos fácil. Já virou quase um estivador. Aí a Laurinha vê ele, mira nele, mira em mim, não, ela quer pegar uma caixa pesada. Eu falo, não, nega, você é o docinho do pai. Você não fala, não, papai, bote uma pesada aqui. Eu falei, não, filha, calma. Vai chegar a hora de você carregar o peso. Fala por irmão e vai chegar a hora. Uns 1, outros 2, outros 5. Aquilo que a gente pensa que é rejeição é proteção. Você que está carregando pouco, fica tranquilo, daqui a pouco vai vir um muito. Mas primeiro a gente vai ter que ser fiel aonde? A gente primeiro tem que aprender a carregar o peso. Irmãos, o evangelho tem cruz. O evangelho tem cruz. Você vai ter que carregar a sua cruz. Você vai ter que para isso negar, porque a gente vai ter que negar a nossa vontade, ter transparência, viver em santidade. A gente vai ter que não ir para o caminho que a gente quer para ganhar só dinheiro, mas que adianta ganhar o mundo inteiro perdendo? Para que finalmente, entendendo quem é Jesus e que Ele resolveu o meu problema. Quem entendeu? Ele resolveu o problema do pecado. Finalmente eu sou grato a Ele. E eu entendo que eu estou aqui só do que, gente? De passagem. Irmãos, o seu título de qualquer coisa vai acabar. O seu patrimônio de centenas de reais, milhares, centenas de milhares ou milhões, bilhões vai passar. E no final, lá naquele caixão, não tem rico, pobre, negro, branco, pós-doutor e analfabeto. Tem almas que serão julgadas. E o diabo tem iludido você. Que tem muitas vezes feito você correr atrás do vento. Uns, a semente nunca nasce. Outras nascem, mas não tem raiz, porque está entre pedras. Outras nascem, mas vivem correndo atrás do dinheiro e nunca vira o que Jesus queria que virasse. Mas tem uma geração que nasce. Eu quero declarar que é você. E essa geração que nasce, cada um vai dar uma quantidade de frutos, segundo a sua capacidade. E interessante que o que Jesus falou para o que entregou 10 e para o que entregou 4 foi a mesma coisa. Foi fiel no pouco, porque tudo para Deus é pouco. Deus não quer saber se entregou 100, 60 ou 30. O importante é que você faça o seu melhor para Jesus. Vamos colocar em pé. Onde estão as suas raízes? Como estão as suas raízes? Os problemas não são o problema. Repita comigo: os problemas não são o problema. Porque os problemas é aquilo que nos atinge de fora para dentro. Mas o problema é o que nos falta de lado de dentro, que nos atinge de dentro para fora. Feche os seus olhos.